CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos continuar com o estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. O Evangelho segundo o Espiritismo, leremos antes, faremos a prece e iniciaremos esses estudos. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. Item 3. Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, seja no conteúdo, seja na forma. Combateu incessantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazer com que essas leis passassem por uma reforma mais radical do que quando as reduziu a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando: eis aí toda a lei e os profetas. E aqui estamos, Jesus, trabalhando, estudando a doutrina espírita para termos a força para cumprir a lei. Os 10 mandamentos: não matar, não cometer adultério, não roubar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar o que é do nosso próximo, honrar nosso pai e nossa mãe, santificar o dia de sábado, o dia do Senhor, não tomar o seu santo nome, o nome de Deus em vão, e saber que Deus é o único Senhor de todos nós. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir com o nosso dever, pois ainda não conseguimos. Já fazem 3 milênios, muito mais do que 3 milênios, quando foi pronunciada no Sinai essa lei. Que a doutrina espírita consiga nos convencer, nos fazer compreender que é necessário cumprir a lei de Deus para a nossa própria felicidade, para a nossa própria paz. Ajuda-nos em nossas fraquezas, Senhor. Fortifica-nos. Que seja então em nome dos guias da nossa casa, que já se fazem presentes, dos responsáveis pela obra que iremos estudar, o nosso Chico, o nosso André Luiz, que com todo respeito nos dirigimos a esses irmãos e o evocamos em Teu nome, Senhor, para bem compreendermos a lição desta noite. Em nome desses irmãos queridos, em nome do altivo e da direção espiritual da nossa casa de amor, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, iniciamos os estudos desta noite. Que assim seja. Então, vamos seguir. Paramos no capítulo o fogo purificador. Vasta dose. Então nós vimos que a casa transitória de Fabiano de Cristo, ela seria movimentada. Comparamos com aquelas casas que a gente vê principalmente nos Estados Unidos,
em que eles botam num caminhão e levam, né? De uma cidade para outra. É interessante aquilo, né? É bom que não precisa mexer em nada. Não sei como é que fica por dentro, se as panelas continuam penduradas ou se encaixotam. E no caso aqui, a casa transitória, ligam os motores e ela sai dali, como vai sair, por causa desse fogo, que são descargas elétricas para destruir pensamentos negros, os miasmas, né? Que são os pensamentos contrários ao bem, contrários ao amor. Aí nós paramos aqui. Vasta dose de paciência era despendida por todos nós para conter a multidão furiosa. Acorreu então das zonas infelizes centenas de milhares de espíritos que lá estavam com medo do fogo purificador. Impressionava-nos as formas monstruosas e miseráveis a se arrastarem vestidas de sombra, quando começaram a chegar entidades aureoladas de luz. Trajavam farrapos e traziam comovedores sinais de sofrimento, dando a perceber que desejavam isolar a mente das centenas de revoltados que ali se congregavam em ativo movimento de insurreição. Contemplavam o alto e cantavam hinos de reverência ao Senhor em regozijo da própria renovação. Cântico esses abafados pelas algaravia dos rebeldes agitados, porque só entravam na colônia quem tinha condições de entrar. Reparava pela expressão de quantos iluminados se aproximavam de nós, que se esforçavam por manter o pensamento alheio a objulgatórias dos maus, temendo talvez o interesse mental pelo que emitiam, circunstância criadora de novos laços magnéticos favoráveis à dominação dos verdugos. Intentavam, por isso, alimentar o máximo de desprendimento dos apodos que lhes eram lançados pela turba malévola e impenitente. Formavam agrupamentos de formosura singular, sublimes quadros de paraíso no inferno de atrozes padecimentos. Vinham de mãos entrelaçadas, como a permutar energias, a fim de que se lhes aumentasse a força para a salvação no minuto supremo da batalha que mantinham, talvez, desde muito antes. E esse processo de troca instintiva dos valores magnéticos infundia-lhes prodigiosa renovação de poder, porquanto levitavam, sobrepondo-se ao desvairado ajuntamento, emolduravam-lhes a fronte belos círculos de luz com brilho mais ou menos uniforme. Enquanto os tipos de semblante sinistro lhes dirigiam insultos, elas cantavam hosanas ao Cristo, entoando louvores que, de certo, lembravam júbilos dos primeiros cristãos perseguidos e flagelados nos circos, quando se retiravam sob os apupos de espectadores perversos. Mas, para se acolherem ao asilo de Fabiano, necessitavam pousar rente a nós, que lhes abríamos passagem prazerosamente. Entretanto, para alcançarem o átrio da instituição, eram compelidas à quebra da corrente de energias magnéticas recíprocas, mantendo-se de mãos separadas, e os recém-chegados, em sua maioria, desvencilhando-se involuntariamente uns dos outros, tombavam enfraquecidos após prolongado esforço, logo aos primeiros passos na região interna da casa transitória. Semelhavam-se assim às aves esgotadas em laboriosa excursão, depois de atingirem o objetivo que as fizeram
afrontar distâncias e tormentais. Na qualidade de aprendiz incipiente, angustiava-me a observação. Tudo, no entanto, fora previsto pelas autoridades administrativas do Instituto. Enfermeiros e macas, em grande número, estacionavam não longe de nós, promovendo socorros imediatos. Pequenos e admiráveis cordões de entidades transformadas interiormente pelos dolorosos banhos de pranto santificador chegavam agora de todos os lados, e as hordas ferozes e irônicas rodeadas de trevas, multiplicavam-se também em turbas compactas, ferindo-nos a audição com blasfêmias e injúrias contundentes. Entre os ingratos e rebelados, havia, contudo, criaturas que se mostravam aflitas e genuflexas, tocavam-nos o coração fraterno com seus brados de socorro e amargurosas queixas, as quais, porém, não podíamos aliviar com qualquer benefício precipitado, em virtude da perigosa condição mental em que se mantinham, condição que lhes impunham sofrimentos reparadores. Quase 4 horas difíceis se escoaram, exigindo-nos delicada atenção na tarefa. E agora a paisagem era mais sufocante, mais terrível. Serpentes de fogo desnovelavam-se dos céus e penetravam o solo, que começou a tremer sobre nossos pés. O calor asfixiava. Sentindo os elementos vacilantes que nos ladeavam, recordei velha descrição do maremoto de Messina, em que, sob o auge do pavor, diante da natureza perturbada, não sabiam as vítimas como se colocarem a caminho da salvamento, porquanto, em torno da terra, o mar e o céu se conjugavam num ciclópico e sincrônico arrasamento. Então a gente vê aí forças naturais, né? Espíritos encarregados dessa limpeza que ocorre com frequência na crosta, no mundo espiritual. Esse fogo, ele vem não somente na superfície, mas também por baixo da terra. Então, volto a dizer, quem nos acompanha de casa, que os espíritos em condições de serem resgatados, eram resgatados. Esses que estão do lado de fora, blasfemando, xingando, não tem como colocá-los para dentro, porque eles iriam tumultuar o ambiente. E alguns que estavam com eles, apesar da postura física, a mente não estava ainda pronta para receber a ajuda necessária, porque o pensamento era muito pernicioso. A instituição, através de todos os administradores e auxiliares, quase 4 horas, eu já falei, já li. A instituição, através de todos os administradores e auxiliares, operava com indescritível heroísmo. Com franqueza, de minha parte, aguardava ansioso o sinal de regresso ao interior, tal a impressão desagradável de que me sentia possuído. Fitas inflamadas do firmamento caíam sempre, em meio de formidáveis explosões, oriundas da desintegração de princípios etéricos. Quando tudo fazia supor que não havia nas vizinhanças entidades em condições de serem socorridas, soou a clarinada, equivalente a um toque de recolher. Enfim, suspirei aliviado. Ele estava com medo vendo aquilo tudo, né? E novo, né? Já pega essa... André Luiz estava ali.
Consoante instruções recebidas, abandonamos os aparelhos eletromagnéticos da defensiva em funcionamento indiscriminado e afastamo-nos apressadamente. Sorvedouros de chamas surgiam próximos e tamanha gritaria se verificava em derredor que tínhamos perante os olhos perfeita imagem de vasta floresta incendiada a desalojar feras e monstros de furnas desconhecidas. A gente imagina tocando fogo na floresta e todo mundo correndo, né? Atravessamos o pórtico do asilo, seguidos de todos os companheiros que ainda se conservavam no exterior. Escutávamos agora o ruído leve dos motores. Lá fora, espessos bandos de entidades perversas tentavam ainda romper os obstáculos, invadindo-nos o abrigo prestes a partir. A aflitiva inquietude empolgava-me. Que seria de nós se a multidão assaltasse o reduto? Por outro lado, a queda contínua de faíscas chamejantes, a meu ver, punha em perigo a organização. Por que não desferir voo imediatamente? Porque não sair logo daqui, né? Era forçoso considerar que dentro do asilo reinava absoluta ordem, não obstante o ritmo apressado do trabalho. Acomodações simples, mas confortadoras, recebiam sofredores extenuados. E serena, como sempre, como se estivesse habituada às perturbações externas, a irmã Zenóbia controlava a situação, ultimando providências. Todas as portas de acesso fácil ao interior foram hermeticamente cerradas. Logo após, a orientadora chamou-nos à vasta sala consagrada à oração e esclareceu que a casa transitória, para movimentar-se com êxito, não necessitava apenas de forças elétricas baseadas em simples fenômenos da matéria diferenciada, mas também de nossas emissões magnético-mentais, que atuariam como reforço no impulso inicial de subida. Zenóbia fora breve, dadas as circunstâncias do momento. Mantínhamos-nos todos em ansiosa expectativa, concentrados na câmara da prece, com exceção dos companheiros que se achavam em serviço de assistência imediata aos recolhidos das últimas horas e de quantos se conservavam de sentinela junto à maquinaria em funcionamento. Precisava do pensamento deles, hein? Funda emoção transparecia em todos os rostos. Lá fora, rugiam elementos em atrito. A diretora, após convidar-nos a transfundir vibrações mentais num só ato de reconhecimento ao Senhor, tomou entre as mãos lindo volume. Reconheci-o imediatamente. Era a Bíblia, nossa conhecida de tantos anos. Abrindo-a, atenciosa, a orientadora começou a ler o Salmo 104 em voz alta, pausada e solene. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Senhor, Deus meu, engrandecido, de majestade e de esplendor, revestido de luz como de um manto, desdobraste o céu como sagrada cortina da vida. Construíste as sublimes câmaras das águas, fazes das nuvens o seu carro e derramas teu hálito criador nas asas do vento, enches o universo de mensageiros e, por vezes, tomas por teu ministro o fogo devorador. Fundaste-nos a casa terrestre em bases seguras, garantindo-nos a vida em séculos de séculos. Deste-lhe abismos e píncaros por vestidura, santificaste as águas para que se elevem sobre os montes.
mas a tua voz de comando todos os elementos se transformam. Porque se envias a música da manhã, envias igualmente o trovão destruidor. Elevam-se montanhas, descem vales ao lugar que lhe marcaste, sem que ultrapassem seus limites. Fazes sair, Senhor, as fontes dos vales, fertilizando os montes. Dás de beber aos animais do campo e sacias a sede as plantações silvestres, onde as aves do céu guardam seu ninho, louvando-te dia e noite. Irrigas o topo das montanhas, jorrando águas do céu, para que a terra seja farta de frutos. A leitura do Salmo ia em meio quando o Instituto, qual vigorosa embarcação aérea, principiou a elevar-se. A devotada orientadora não lia apenas, pronunciava os vocábulos de louvor compilados há tantos séculos, sentindo-os intensamente. Oh, maravilha! Tamanha era a comoção com que se dirigia, humilde e reverente ao Senhor do Universo, que o tórax de Zenóbia parecia misterioso foco resplandecente. Contagiados pela sua fé ardorosa, uníamo-nos na mesma vibração. O oratório encheu-se de profusa claridade. Luz irradiante ganhava os compartimentos próximos e deveria espraiar-se lá fora, no campo de sombras espessas. Eminentemente comovido, observei que a casa transitória, deslocada vagarosamente de início, punha-se agora em movimento rápido. Não pude examinar particularidades do fenômeno. A atitude recolhida de Zenóbia em oração vigilante compelia-nos a sustentar o mesmo tono vibratório ambiental. Reparava, porém, que a instituição socorrista subia sempre. Decorrida quase uma hora de voo vertical, alcançamos uma região clara e brilhante. O sorriso do sol trouxe-nos o alívio. Levantou-se a diretora e, seguindo-a, erguemo-nos de novo, compreendendo que a fase perigosa passara. Desde esse momento, a instituição movimentou-se em sentido horizontal, viajando sobre os elementos do plano. Das pequenas janelas contemplávamos as coloridas auréolas do fogo devorador. Grupos diversos puseram-se em palestra e observação. A irmã Zenóbia, cercada de assessores, comentava as próximas medidas referentes aos serviços de readaptação. Aproximando-me do assistente Jerônimo e do padre Hipólito, que trocavam ideias entre si, passamos a analisar a grandeza do trabalho sob nossos olhos. Oh, exclamei, se os homens encarnados entendessem a beleza suprema da vida, se aprendessem antecipadamente algo dos horizontes sublimes que se nos apresentam depois da morte do corpo, certamente valorizariam com mais interesse o tempo, a existência e o aprendizado. Jerônimo sorriu e ponderou. Sim, André, todavia importa observar que o plano transitoriamente pisado pelos homens permanecem também repleto de mistério e encantamento. Para os que amam a glória de Deus, a crosta planetária oferece sublimes revelações, desde os estudos do infinitesimal até a contemplação dos grandes sistemas de mundos que se equilibram na imensidade. E, meditando sobre as horas inolvidáveis que passamos, desde a nossa descida ao abismo, ouvi ambos os companheiros trocarem impressões acerca dos problemas transcendentes da vida, como sejam o aprimoramento do espírito e da forma, o planejamento dos destinos de orbes e seres,
o governo místico da Terra em suas diferentes esferas de atividade e evolução, os vários tipos de criaturas na humanidade, as leis do progresso e da reencarnação, a extensão das forças condensadas no átomo etérico, a energia dos elementos químicos no campo físico, das manifestações planetárias e o poder criador dos grandes mentores da sabedoria. Escutava-os entre o silêncio e a humildade, como aprendiz extasiado diante de mestres benévolos e experientes. Em breve, porém, após aurir lições que jamais esquecerei, reparamos que a casa transitória descia suavemente. Regressávamos ao círculo de substância densa, embora menos pesada e menos escura. Dentro em pouco pudemos localizar o abrigo de Fabiano em outra zona de serviço fraterno. Extensa legião de servidores aguardava nossa chegada a fim de colaborar conosco no esforço de readaptação. Gastáramos na viagem 3 horas e 35 minutos. Complexas atividades que esperavam os obreiros dedicados. Preliminarmente, porém, a irmã Zenóbia, radiante, congregou-nos na jubilosa prece de agradecimento, após a qual Jerônimo nos convidou a sair. 5 irmãos fiéis ao bem, já em véspera da libertação da carne, aguardavam-nos o auxílio na crosta da terra e era necessário partir. Poxa, eu tive que ler direto, mas foi necessário e muito bom, né? Agora que eles vão para a tarefa deles, vão correr 5 pessoas que vão desencarnar. Outra coisa, eles foram para descansar ali. Pediram ajuda deles, eles foram no Vale Sinistro, o umbral nós vimos que tem gradações, eles foram numa região bem baixa do umbral, lamacenta, socorreram uma pessoa, resgataram o espírito que lá estava, querido de irmã Zenóbia, na volta tentaram ajudar alguns que estavam ali na lama. O padre Hipólito fez ali um comentário com eles, né? Falou do Evangelho, voltaram, vem o fogo purificador para limpar aquela região, não só na superfície, mas também por dentro da terra. Os que puderam ser acolhidos ali foram acolhidos na casa transitória. A casa transitória se deslocou dali, alguns não puderam entrar, ficaram lá blasfemando e devem ter corrido, né, se o fogo não os alcançou. Então, é tanta coisa que acontece, como André Luiz falou aqui no final, a lei de Deus é tão grande, é tão complexa a vida, que se nós soubéssemos, aproveitávamos melhor o nosso tempo aqui. Quanta coisa a gente desconhece, quanta coisa a gente não sabe e que nesse exato momento está acontecendo para o nosso próprio benefício, hein? Não é mesmo? Eu não sei nem o que comentar aqui, foi tão claro. Vocês devem ler de novo em casa. Alguma pergunta? Temos meia hora. Eu vou ler o capítulo seguinte, que parece como uma segunda parte do livro, né? Amigos novos. Podemos continuar? Eu espero que o senhor Chico e o senhor André Luiz não estejam tristes comigo por eu não saber falar tanto, comentar tanto, né? Não ter a capacidade que eles têm. Certamente, quando a gente rever o livro, melhor vamos falar sobre isso. Quando terminar, a gente começa tudo de novo, todas as obras, desde o nosso lar até a última. E o estudo só não para. Conduzindo
equipamento indispensável ao trabalho, despedimos-nos da instituição socorrista, colocando-nos a caminho da crosta. Jerônimo dava-se pressa em auscultar os vários ambientes em que se verificaria nossa atuação. Programou a tarefa com simplicidade e bom senso. Não nos distraíramos com quaisquer investigações, além da missão previamente esboçada, e manter-nos-íamos em ligação incessante com a casa transitória para maior eficiência no dever a cumprir. Naturalmente, explicou, seremos forçados a diversas atividades de assistência aos amigos prestes a se desfazerem dos elos corporais do plano grosseiro. E a fundação de Fabiano será o nosso ponto principal de referência no trabalho. Nos instantes de sono, conduzi-los até lá, para que se habituem lentamente com a ideia de afastamento definitivo. Então, eles vão socorrer essas pessoas que estão prestes a desencarnar, vão levá-los para a colônia, para a casa transitória, que é o ponto de apoio, continua sendo, para eles irem devagarinho se adaptando ao mundo espiritual. Então, quando vocês se sonharem que estão num lugar desse, está perto, hein? Está perto. É muito interessante esse estudo aqui. Todo o livro interessantíssimo, né? Mas essa segunda parte aqui a gente vai ver o desenlace de alguns espíritos, como ele se dá. É o que vai acontecer conosco. Intrigado ao verificar tanta cautela, perguntei: meu caro assistente, todas as mortes se fazem acompanhar de missões auxiliadoras? Olha que pergunta, hein? Prestaram atenção? Foi prestar atenção nela, não sabe o que eu perguntei. O que eu li? Prestou atenção na moça lá fora, tá vendo? Olha só, mas eu também olhei, porque ela é grandona, ela levantou ali, né? Vamos lá. Intrigado, ao verificar tanta cautela, perguntei. Essa pergunta dele é importante, porque a resposta é importante para a gente. Meu caro assistente, o André Luiz perguntando ao Jerônimo, todas as mortes se fazem acompanhar de missões auxiliadoras? Cada criatura que parte da crosta precisa de núcleos de amparo direto? Isso que vai acontecer com esses 5 aí. Esse trabalho todo é com todo mundo? Entendeu agora a pergunta? O amigo sorriu com indulgência na superioridade legítima dos que ensinam sabiamente e esclareceu. Absolutamente. Reencarnações e desencarnações, de modo geral, obedecem simplesmente à lei. Olha que resposta. Traduzindo essa resposta, todo mundo nasce como todo mundo morre. Faz parte da lei morrer. Faz parte da lei. Todo mundo morre, todo mundo nasce. Ele vai continuar. Então vamos lá. Absolutamente, reencarnações e desencarnações de modo geral obedecem simplesmente à lei. Nascer todo mundo nasce, morrer todo mundo morre. Agora, ter essa ajuda, esse preparo todo, não. Absolutamente, ele respondeu que não. Há princípios biogenéticos orientando o mundo das formas vivas ao ensejo do renascimento físico. Vou ler bem devagar, repetindo. A gente vai ver isso também lá no livro Entre o Céu e a Terra, quando fala da reencarnação do Júlio. Aí nós estudamos lá na obra passada, nos Mensageiros, a reencarnação do Segismundo. Não é todo mundo que reencarna como reencarna o Segismundo. Nós vamos ver a reencarnação do Júlio, não é igual a do Segismundo. Não seria igual. Tem até um amparo lá para servir de instrução. Então vamos lá. Há princípio
Bio é o que? Vida, né? Biogenéticos. Faz parte da lei da vida. Natural, lei natural. Orientando o mundo das formas vivas ao ensejo do renascimento físico e princípios transformadores que presidem aos fenômenos da morte, em obediência aos ciclos da energia vital em todos os setores de manifestação. Nos múltiplos círculos evolutivos, há trabalhadores para a generalidade, segundo sábios desígnios do Eterno. Então, existem trabalhadores para a generalidade, e não para todo mundo, é uma coisa específica. Segundo os sábios desígnios do Eterno. Entretanto, assim como existem cooperadores que se esforçam mais intensamente nas edificações do progresso humano, há missões de ordem particular para atenderes às necessidades. Como a irmã Zenóbia chamou pessoas especializadas em certas coisas para fazer a missão. Então vamos lá. O que ele está dizendo aqui? Há missões que são de maneira para atender a generalidade, tá? Faz parte da lei, porque vai morrer e vai nascer, mas há também aqueles que se esforçam mais intensamente para o progresso, que tem que ter missões específicas, como essa daqui que ele disse, de ordem particular, a atender-lhes a necessidade. Quer dizer, o Chico morreu, está dentro da lei. Agora olha o amparo que ele teve que ter pelo esforço, pelo trabalho, né? Como tudo aconteceu no desenlace do Chico. Tudo consciente desses grandes trabalhadores. Morreu no mesmo dia um camarada que estava agindo contra a lei de Deus, matando, roubando, estupando, sendo alguém pernicioso à sociedade, teve um enfrentamento com a polícia e teve uma morte violenta. Olha só, como que o Chico morreu, como que esse desencarnou. Não tem toda hora um desencarne desse? Vai ter um grupo específico ali amparando ele para levá-lo para uma colônia como o Nosso Lar ou uma outra colônia de elevação? Não, porque ele não está em sintonia. Agora ele está sob o amparo da lei? Está, a lei de Deus. Então, de uma maneira geral, genérica, ele está sobre o amparo. Assim que ele se arrepender, ele vai, olha a casa transitória. Muitos puderam entrar, outros não puderam, não estavam de acordo com a vibração da casa, aqueles que não puderam entrar. É o mesmo princípio, é isso que ele está dizendo. Olha o que o André Luiz diz: senti-me estranheza. Jerônimo prosseguiu: não se trata de prerrogativa injustificável. Não é isso não é peixada não é porque a gente tem preferência por A por B não é isso, nem de compensação de favor. O fato revela ordenação de serviços e aproveitamento de valores. Se determinado colaborador demonstra qualidades valiosas no curso da obra, merecerá, sem dúvida, a consideração daqueles que a superintendem, examinando-se a extensão do trabalho futuro. No plano espiritual, portanto, muito grande é o carinho que se ministra ao servidor fiel, de modo a preservar-lhe o devotado espírito da ação maléfica dos elementos destruidores. Porque há maltas de espíritos esperando um desenlace para poder exercer ali o vampirismo em cima daquele corpo, que são as energias vitais ali, o duplo etéreo que está ali se desfazendo, é ali que se exerce o vampirismo. Há muitos espíritos do mal
que querem sequestrar espíritos fragilizados e explorá-los. Então, para esses trabalhadores, há um socorro, não é favor, não é prerrogativa injustificável, não é. E ele continua: o devotado espírito, ministra ao servidor fiel de modo a preservar-lhe o devotado espírito da ação maléfica dos elementos destruidores, com o desânimo e a carência de recursos estimulantes, permitindo-se simultaneamente que ele possa ir analisando a magnitude de nosso ministério na verdade e no bem, em face do universo infinito. Então vamos tratar de rezar, de trabalhar para que a nossa morte seja tranquila, para que a gente tenha esse mérito, né? E, acima de tudo, sempre funcionando a misericórdia de Deus para nos amparar. Da mesma maneira que nossos pais nos receberam com amor e carinho, que a gente possa ser recebido no mundo maior com amor e carinho. Ouvindo-lhe a elucidação, lembrei-me instintivamente dos tipos apostólicos que conhecera na experiência humana. Não haveria contradição no esclarecimento? Os padres virtuosos com os quais mantivera contato no mundo eram pessoas perseguidas através de todos os flancos. Notava que criaturas de mais súbito valor moral eram justamente as escolhidas para o assédio da calúnia constante. Sem relacionar apenas o de minha intimidade, recordava a própria história do cristianismo. Não era porventura cheia de exemplos? Os temperamentos, por muitos anos fervorosos na fé, haviam sido pasto de feras. Os continuadores do Mestre foram vítimas de tremendas provações, e ele mesmo alcançara o Calvário em passadas dolorosas. O assistente percebeu o jogo de raciocínios que me desdobrava no íntimo e esclareceu: suas objeções mentais não têm razão de ser. A concepção humana do socorro divino é viciada desde muitos séculos. Quer dizer, você paga que você vai para o céu, você paga que tem a oração para você. A criatura pressupõe, no amparo de Deus, o protecionismo do sátrapa terrestre. Espera perpetuidade de favores materialísticos, injustificável. Destaque entre os menos felizes, dominação e louvor permanente. Costuma guardar serviços, estima e entendimento, mas desdenha servir, estimar e entender, quando não seja em retribuição. Faz sempre esperando uma troca. Não tem esses absurdos aí, não tem outro que se explode, pensando em 70 virgens lá do outro lado? Pô, a gente não aguenta com uma, imagina 70. Você vê que pensamento material, né? Materialista. O subsídio celeste traduz-se por benditas oportunidades de trabalho e renovação. Chega muitas vezes ao círculo da criatura como se foram gloriosas feridas, magníficas dores, abençoados suplícios. Enquanto predominem na crosta planetária os impulsos de animalidade primitiva, os agraciados pela bênção divina serão, em sua maior parte, representantes do poder espiritual, os quais, de maneira alguma, ficarão isentos de testemunhos difíceis nas demonstrações imprescindíveis. Não que o Senhor intente transformar discípulos em cobaias,
mas pela imposição natural da obra educativa, em que a lição do aluno atento e fiel deve interessar a classe inteira. O que quase sempre parece sofrimento e tentação, constitui bem-aventurança, transformando situações para o bem e para a felicidade eterna. O argumento era lógico e incisivo, e porque o assistente silenciasse, cogitando talvez do objetivo fundamental que nos conduzia ao trabalho previsto, procurei reter impulsos indagadores. Então vamos lá. Vocês entenderam o que eu li aqui? Ele está dizendo o seguinte, que essas religiões e os homens ainda estão muito ligados aos interesses pessoais, aos interesses materiais, e que a vida na Terra muitos dão em troca de alguma coisa, mas que esses verdadeiros trabalhadores do bem sofrem. E nem sofre, ele está falando que o sofrimento nem sempre é uma expiação, faz parte da evolução terrena. E esse sofrimento serve para ele depois e serve para muitos que estão em torno dele. Eu me lembro do livro do mesmo autor, do nosso Chico, chamado chamado Renúncia, que conta a história de Alcione. Primeiro, conta a história da sua mãe. Então, a mãe sofre, mas a mãe lá tinha os seus comprometimentos com a lei. Sofre resignadamente. Tudo bem. Porém, eu tive que ler, está bem na minha cabeça, eu acabei de relê-lo, por causa do encontro de Jesus, para passar para eles que estão montando um encontro. Porém, Alcione quer vir à Terra, por amor a Pólux. Ela mora em outro planeta, muito mais elevado do que a Terra. E ela vem à Terra e fala lá com o guia, ela quer vir à Terra, fala com o guia dela lá. Fulano, com todo respeito, eu quero me dirigir à Terra, ajuda Pólux, eu o amo muito. O guia, vou contar aqui do meu jeito, se surpreende. Ora, bolas, você quer ir lá? Ele não está em condições ainda de ser ajudado como você pensa, de modificar como você acha que ele, como você quer que ele se modifique. Você vai à Terra, não tem necessidade de você voltar, você vai sofrer muito lá, vai sofrer, pode, em função desse sofrimento, você ter alguma queda, não era espírito puro, né? E ter que permanecer na Terra por mais algum tempo, continuar reencarnando lá. É um risco que você vai correr. Eu não aconselharia você voltar. E ela diz, mas eu peço a sua autorização. Eu sei de tudo isso, mas o meu amor pelo fulano é muito grande. Enfim, ela vem. O sofrimento dela é tão grande, mas é tão grande, que você vai chorar várias vezes. É muito emocionante a história de Alcione. Ela sofre muito. Serve para todo mundo que estava em torno dela, né? E ela venceu. No final de tudo, que ela vai se casar com ele, porque ela ama, ela reencontra o Pólux na Terra. Ele está casado com outra. Mais uma vez ela renuncia a tudo, ela sempre renunciando, e ela diz assim, então vou me devotar a Jesus, ela vai ser freira. E como o casamento dele
não deu certo, ele foi traído, ele fica muito chateado com aquilo. Ele já tinha sido padre, tinha abandonado a batina por causa dela. Ela pediu para ele esperar mais um pouco, que ainda não era o momento, que ela precisava resolver um problema, que era o problema do pai dela. Ele interpreta mal, é quando ele se casa, e não se deveria se casar. Casou com uma pessoa errada, deu tudo errado. Ele retorna para a igreja como padre, pede para voltar e diz assim: vou agora me vingar desses que destruíram o meu lar, a minha vida. Ele vai fazer parte da Inquisição, é auxiliar lá do Inquisidor Mor, se vinga de todo mundo, que ele tinha que se vingar, começa a cometer arbitrariedade, e como uma tal freira, numa igreja, estava muito moderninha para aquele tempo, porque trabalhava ajudando as pessoas fora do convento, tinha umas interpretações mais avançadas da Bíblia, incomoda o padre. Um padre sem vergonha que tinha lá, que cantava as freiras, ela foi conversar com ele, ela afrontou o padre, tudo bem, eu vou falar com o meu amigo. Quem era o amigo dele? O Pólux, que estava se vingando. Um devia a favor, o outro. O padre manda que ela fosse para outra região, para outro lugar, e ela não chega nem a falar com o padre. Ela é presa, você vai aguardar aí preso o julgamento. Coloca ela numa cela pequena. Estou diminuindo a história aqui, Juliana. Coloca numa cela úmida, pequena, e ela vai ficando doente, até que um dia, depois de 10 meses presa, o carcereiro olha, ela vai morrer, aí vai até o padre. Olha, você tinha que ouvir a freira, ela está lá já 10 meses, não aguentou não. Aguentar não, passa de amanhã. É melhor o senhor ir hoje. Ele diz assim, mas hoje eu tenho o que fazer, amanhã de manhã eu vou. No dia seguinte ele vai lá, acende a lanterna, a lamparina lá, quem ele vê? A sua amada. A sua amada. Ela olha para ele, eu sabia que você não ia me abandonar. Aí ele chora, pede perdão, ela, mas não, volta para Jesus, vai ajudar os pobres, e morre ali nos braços dele. Poxa, ela sofreu do início ao fim uma resignação imensa, que isso você só encontra nas atitudes do Cristo. Ela seguiu fielmente Jesus, o Evangelho de Jesus, e não tinha nada para expiar, e sofreu. Por isso a terra é como um temporal, está chovendo ali fora, você vai pegar teu carro ali, mesmo que você dá uma corridinha até o carro, se você estiver sem guarda-chuva, vai se molhar. Se for pegar ônibus, se molha mais ainda. Por mais que esteja protegido, vai se molhar, pode pisar numa poça, pode passar um carro, um ônibus te dar um banho. A terra é esse temporal que você está sujeito a se molhar, os respingos de dor, que faz parte do planeta, é inerente ao planeta. Nós somos inferiores aqui na terra, e quando vêm essas almas purificadas, elas sofrem por nós estarmos aqui. É como se nós fomos lá para a Amazônia. Vocês querem dar uma volta comigo lá na selva amazônica? Vamos fazer uma excursão? Pois é, eu já fiz sobrevivência na selva, fiz curso no exército lá de selva, conheço lá muito bem, tem uns anos que eu já estou parado há muitos anos, mas eu conheço. Sei fazer algumas armadilhas, sei fazer abrigos, sei como navegar nos rios. Vamos lá? Aí vamos embora. Aí vai a Maiara, toda patricinha, chega lá, ó, mosquito. Mosquito é o de menos. Cobra não é quase nada. O rio é cheio de jacaré, o lago tem piranha, a mata tem onça, tem tudo.
você está arriscado a se acidentar, vai correr uma porção de riscos. Vai ter que tomar as vacinas contra a malária, contra a leishmaniose, contra a febre amarela. Lá você vai ter que fazer comida, Maiara, vai catar galho para cozinhar, né? Não tem gás, não tem luz, não tem televisão, não tem internet. Agora, de noite o céu é belíssimo, o rio, a água é limpinha. A gente vai para um lugar que eu conheço lá, muito bom. A gente não vai, não é a mesma coisa aqui da cidade. É o mesmo, fazendo uma analogia, né? Ela veio para um lugar que estava sujeito a todas as dores da terra. Vamos encerrar aqui e semana que vem a gente continua esse estudo aqui. Muito interessante. Então agradecemos ao nosso querido Chico, ao irmão André Luiz, pela inspiração, pelo amor de vocês, por superar as nossas dificuldades, as minhas dificuldades, a minha pequenez. Obrigado por nos tolerar. Obrigado ao altivo, aos guias desta casa de amor. Em nome de vocês, amigos queridos, em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, encerramos os estudos em torno da obra Obreiros da Vida Eterna. Que assim seja.